telão, nós vamos falar um pouco mais das misericórdias. Boa noite, povo de Deus. Que alegria pregar em casa, né? Esquecendo, eu não preguei ainda. Pregando fora nos grupos por aí, a gente sente falta de pregar na comunidade. O tema que eu vou partilhar um pouquinho com vocês hoje é esse. Agora é o tempo da misericórdia. Agora é o tempo da misericórdia. E eu fiquei pensando, refletindo nisso, né? E nós sabemos que para Deus tem o tempo Cronos, que é esse tempo do dia a dia, das horas que vão passando, que vai acontecendo, e tem o Kairos, que é o tempo da graça de Deus. O tempo que acontece, podemos dizer assim, dentro do coração, dentro da mente, dentro da inteligência de Deus, que é o tempo que a gente não controla. Vai dizer a palavra de Deus que um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. É o tempo da graça, é o Kairos de Deus. E refletindo nessa palavra, né, agora é o tempo da salvação, não está dizendo que é só agora, sexta-feira, dia 17, 2 dias para o meu aniversário, é uma coisa boa. Não, agora é esta vida, essa nossa existência é o tempo da misericórdia de Deus. E Santa Faustina, ela vai falar um pouco sobre esse tempo e o que pode acontecer depois de passar esse tempo. Abra a sua palavra no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo de 6 até o 9. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo de 6 até o 9. Para ouvir as páginas soltando, né? Cláudia ri, né, Cláudia? A sua tá rolada aí também? Segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículo de 6 a 9. Bíblia da Ave Maria, página 484. Se botar a página aqui é pra gente falar, né? Tem gente que briga, fala que Bíblia não tem página, mas essa edição tem. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo de 6 a 9. Quando vocês vão achando, eu vou lendo. Diz assim: Partiram então os correios com as cartas do rei e dos chefes para todo Israel e Judá. Por ordem do rei diziam: Israelitas, voltai ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a fim de que se volte aqueles dentre vós que conseguiram escapar das mãos do rei na Assíria. Não sejais como vossos pais e irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, o qual os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais vossa cerviz, como fizeram vossos pais. Dai a mão ao Senhor. Vinde a seu santuário, que ele consagrou para sempre, e servir ao Senhor vosso Deus, a fim de que ele afaste de vós o ardor de sua cólera. Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante daqueles que os levaram para o cativeiro e voltarão à sua terra. Pois o Senhor, Deus, é generoso e misericordioso, e não desviará os olhos de vós, se voltardes para ele. Palavra do Senhor. Então a gente está vendo aqui uma mensagem, uma carta, um documento falando para o povo. Era até o período de celebração da Páscoa, tudo, eles não tinham conseguido o número de sacerdotes ali adequado para realizar, né, as orações, a purificação para a Páscoa, então eles tiveram que fazer um pouquinho depois, e o rei ali ficou tão contente, feliz ali que ia se celebrar a Páscoa, que ia fazer esse momento
né, importante para a fé dos israelitas, que mandou uma carta, mandou um edito, né, para que o povo realmente voltassem para Deus. Acho que a gente falou de 3 a 4 vezes aqui, para a gente voltar, para a gente ter comunhão, para a gente estar perto de Deus. Que bonito isso, né? Imagina os Correios levando essa carta, né? Será que ia chegar no Pentecostes, no Natal, na Páscoa, né, do outro ano? Mas chegou. Graças a Deus chegou, porque a gente está lendo. E diz aqui no versículo 8: não endureçais vossa cerviz, como fizeram vossos pais. O que é essa cerviz? É a nuca aqui, o pescoço, a cabeça, né? Para não ficar, não endurecer a cerviz, é para não ser, vamos dizer assim, cabeça dura, não ser rebelde, não ser desobediente. Ser uma pessoa que é dócil, é amável, que sabe ouvir, que quer aprender, que quer transbordar. Então, nessa carta está falando assim, ó, não seja desobediente. Não tenha ali a sua opinião, a sua vontade acima da vontade de Deus. Tenha um coração manso, tenha uma abertura àquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, quer transformar na sua história, quer mudar. Porque muitas vezes eu e você temos conceitos, opiniões, decisões que não queremos mudar, não queremos mexer, que temos uma rotina que não queremos que ninguém ponha a mão. Não. Não seja como vossos pais, que foram contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Não seja contra a sua história antes desse dia. Não seja como a sua história antes de encontrar a misericórdia do Senhor. Não, não tenha o pescoço rígido, a cabeça dura. Não seja desobediente, rebelde. Mas saiba romper com o passado. Olha que mensagem bonita. Saiba romper com o passado de pecado, né? Porque se para a maior glória de Deus, desde sempre você caminhou, buscou a santidade, buscou os sacramentos, a oração, a conversão, persevera. Mas se teve algum momento na sua história, na sua caminhada, na sua escolha que você se afastou do caminho do Senhor, não seja cabeça dura, não seja rebelde. Rompa com a sua história de pecado, de preguiça, de vaidade e tenha uma vida nova em Deus. Amém? Que carta bonita, né? Já pensou os reis de hoje em dia escrevendo desse jeito? E com certeza aqui o versículo 9 é aquilo que todo mundo quer de Deus, né? Deus é generoso, é misericordioso e não vai tirar os olhos de vós. Que coisa boa. Deus está comigo, Deus está com você, Deus está com a gente. Dá até música aí, sim. Deus está aqui, está em todo lugar. Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é generoso. Ele vai prosperar a nossa vida. Amém? Amém. Mas tem uma vírgula e depois outra coisa. Se voltardes para Ele. Porque Deus é justo. Deus ele é verdadeiro. Deus ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre o que fala. Se ele está falando, olha, não come desse fruto porque vai dar ruim, vai dar ruim. Danilo, mas ele não é misericórdia? Ele é misericórdia, mas ele é justo. Então, se a gente está próximo dele, se a gente volta o nosso coração e a nossa vida para ele, por isso não pode ser cabeça dura, não pode ter a nuca dura, o pescoço duro, precisa ser maleável. Aí ele é generoso, ele é bondoso, ele é misericordioso conosco. Por quê? A palavra misericordioso é miseris cordes, que é coração, cordes, né? Misericórdia, né? Coração voltado para os míseros, para os pobres, para os pequenos, para quem tem necessidade. É você ter o coração, é você se sentir junto com aquele que está sofrendo, que é pequeno, que está passando necessidade, que é humilde, que é pobre. Não só pobre financeiramente, perdeu tudo na enchente. Não só isso, mas você às vezes está sofrendo com a perda de alguém, um luto, tantas coisas. Então é ser misericordioso, ter um coração junto com aquele que não tem nada. Ter um coração, ter o nosso sentimento, né, a nossa emoção, a nossa vida junto com aquele que está passando um problema, uma dificuldade. Isso é misericórdia. E é isso que o Senhor fez conosco. Deus se encarna
e sofre o que eu e você deveria sofrer. Maior misericórdia que essa, não tem. Sofrer aquilo que eu deveria sofrer. Pagar os meus pecados, né? Ele pagou. Isso é a misericórdia de Deus, suprema, sublime, grandiosa. Mas a misericórdia de Deus, então Deus ele é misericordioso, Deus ele é bondoso, ele é todo poderoso, ele morreu por mim e por você. Então quer dizer que agora eu posso pecar, porque ele já morreu. Eu posso pecar porque ele é misericordioso. E não, é justamente o contrário. Ele morreu, ele sofreu, ele é misericórdia, porque ele sabia que nós iríamos pecar. Então ele já sofreu, ele já pagou os nossos pecados para que a gente lute para não pecar. Aí a gente vive a misericórdia de Deus. Não é viver errando porque ele é misericordioso. É querer acertar, é querer ser santo, é romper com a vida velha, é romper com o pecado porque ele é misericórdia. Amém? As pessoas às vezes ficam, misericórdia, né? Jesus é misericordioso e tudo mais. E acha que ele é light. Não, gente. Não é light. É uma morte de cruz. Nós meditamos isso na Semana Santa. É uma morte que foi sangrenta, foi violenta. Que era para eu e você estar naquele madeiro e ele foi. Então, poxa vida, ele já foi misericordioso, no mais alto grau. Então, devo corresponder esse amor. Não continuar pregando ele na cruz, não continuar cravando espinhos na cabeça dele, não continuar perfurando ele com a lança do lado, não. Tenho que ser aquele que talvez, como Verônica, né, vai lá e enxuga um pouquinho do sangue dele, e com a minha vontade de ser santo, com a minha vontade de mudar de vida, vou até consolando as dores, as chagas do nosso Senhor. Quando a palavra de Deus disse assim, volta, né? Voltar para Deus, eu rezava e falava, Senhor, mas voltar como? Voltar rápido? Voltar correndo? Voltar arrastado? Voltar como? Voltar de carro, de Uber, de transporte público, de barco? Voltar como? Voltar só na morte? É isso que o Senhor quer que a gente morra hoje? Vamos matar todo mundo para voltar para Deus? Calma, não é isso ainda. Todo mundo vai morrer, tá, gente? Fiquem tranquilos, todo mundo vai morrer, mas acho que não é hoje. E o Senhor falava no meu coração que é para voltar para perto dele do jeito que a gente está. Danilo, mas eu sou pecador, volta, vai para o confessionário, vai organizar a sua vida sacramental, vai conversar com um padre, vai organizar os seus sacramentos, a sua vida matrimonial, mas volta para o Senhor, volta para a comunhão, volta para a vida de oração. É voltar para o Senhor, mesmo se eu ainda estou falando muito palavrão. É voltar para o Senhor, mesmo se eu não estou vivendo a minha regra de vida. É voltar para o Senhor, mesmo se eu não estou cumprindo aquilo que eu falei para o meu formador pessoal que eu ia fazer. É voltar para o Senhor, mesmo quando eu quebro um jejum, uma promessa que eu fiz, ou ficar um ano sem assistir futebol. Dá 3 dias tá assistindo, vendo as notícias de novo. Volta, recomeça. Nós temos que voltar para o Senhor todo dia. A todo instante a gente tem a oportunidade de escolher o bem ou o mal, o céu ou o inferno. Aí a gente precisa voltar para o Senhor. Quase todo o tempo a gente precisa voltar para o Senhor. E a começar por dentro de casa, gente. Eu não sei vocês, mas dentro de casa é só a misericórdia de Deus mesmo, né? Porque eu tenho 3 ali e são animados, né? 11, 9 e 2. Então, várias fases ali para controlar. E muitas vezes eu vejo como eu não ajo com misericórdia com eles. Eu só quero a justiça, só quero que obedeça, que seja na minha hora, que seja do meu jeito, que seja assim, porque eu já falei. E muitas vezes isso é motivo da minha confissão. Eu falo, nossa, padre, né, já gerei com os meus filhos por coisa pouca. Derrubou um copo de água, esqueceu uma toalha no chão, derrubou um pouco de café. Coisas que eu faço, né? Imagina. Se eu faço, quem dera eles que são crianças.
mas eu tenho que corrigir, eu tenho que ensinar, porque eles precisam aprender e tudo mais. Com certeza eles precisam aprender. Mas muitas vezes eu reflito, nossa, será que Deus agiria assim comigo? Será que Ele age assim comigo quando eu peco, quando eu erro? Não, Ele é misericordioso, Ele ama, Ele abraça, Ele corrige, Ele pede para que eu recomece, que eu volte. Muitas vezes em casa eu peso a lei, ponho a lei acima de tudo, acabo... No momento de eu ter a misericórdia, eu tenho a cerviz dura, enrijecida, não consigo amar. Eu e você precisamos aprender a amar. Não é ser permissivo, viu, gente? Não é ser oba-oba, tudo é permitido, não. Mas é pedir a graça de Deus, Espírito Santo, como a gente tanto rezou hoje aqui, para que Ele nos molde, para que Ele nos transforme, para que Ele nos ensina a amar e corrigir. Para que a gente não afaste quem está perto de nós. Para que a gente não coloque para fora da igreja, pior, para longe dos caminhos do Senhor, aqueles que estão perto, aqueles de quem a gente poderia cuidar. E por que é importante ter esse cuidado, ter essa atenção na forma com que a gente vive? Como que a gente dá testemunho? Porque Santa Faustina ali no começo do século 20, né? 1900 é século 20, né? Ali de 1931 a 1938, ela teve visões, né? Locuções ali, uma experiência mística com o nosso Senhor Jesus Cristo, e no qual o Senhor falava da misericórdia para ela. E falava que agora é o tempo da misericórdia. Essa frase é dela, não é minha, que pena. Né? O Senhor falou para ela, nem dela é, de Jesus essa frase, né? Ele falou para ela, agora é o tempo da minha misericórdia, porque depois é o tempo da justiça. E eu estava aqui rezando no grupo, tudo, eu falei, nossa, né, o grupo está uma benção, falando do Espírito Santo, e clamando e pedindo, e eu vou ter que falar daquilo que Santa Faustina falou, porque é doutrina da igreja. Santa Faustina traz para nós o ensino sobre a misericórdia, que o Senhor é generoso, amoroso, piedoso, quer, né, tem essa paciência conosco, quer que a gente volte, quer que a gente sempre volte, quer que a gente se arrependa. E por que isso? Porque além do céu existe o inferno. E Santa Faustina teve essa experiência. Ela foi levada por um anjo até um dos níveis mais baixos do inferno, e ela conseguiu relatar 7 tipos de sofrimento que uma alma que está longe de Deus padece, sofre. Né? No céu nós vamos ver Deus face a face, vamos contemplar Deus face a face, vai ser uma alegria completa, vai ser uma perfeita alegria. Mas no inferno ela conseguiu identificar 7 situações que acontecem. E ela relata que no inferno ela conseguiu contar, né, Deus deu a graça dela ver um número, que as pessoas que proclamam que o inferno não existe, têm um lugar lá. Então quando a gente vê alguém falando, não, o inferno não existe, né? Se não, reze por ela. Se tiver oportunidade, fala um pouquinho, olha, Jesus fala do inferno. Cerca de 20 vezes no Evangelho, Jesus fala do inferno. Do céu ele fala mais 50, 60, mas ele também fala do inferno. Então, Jesus está falando que o inferno existe para a gente não ter cuidado de não ir para lá. E Santa Faustina teve a oportunidade, eu ia falar a graça de ver o inferno é meio ruim, né? Não é muita graça ver o inferno, né? Desgraça nós pode falar, que é católico, eu vejo na internet umas brigas, né? Mas ela teve essa oportunidade de ver o inferno, né? Oportunidade única na vida. Ela viu o inferno e saiu dele, graças a Deus. E ela viu esses 7 tipos de sofrimento. E por que que Deus permitiu que ela fosse lá e voltasse? Para que ninguém mais dissesse que o inferno não existe. Porque uma alma foi lá, viu e voltou. E ela relata que o pior sofrimento que ela viu lá, o primeiro sofrimento que ela viu lá, foi a privação de Deus. Ou seja, as almas sofrem por terem perdido a Deus.
Muitas vezes a gente conversa com as pessoas, atende, né, em oração, em partilha, tudo, e nós mesmos, né, vai vivendo. A pessoa peca, faz um pecado grave, percebe que é um pecado grave e tudo. Só aqui em São Bernardo deve ter umas 20 paróquias, com vários horários de confissão, vários sacerdotes. Dá tempo de correr lá, se confessar e voltar a ter o estado de graça, né? Dá tempo de pedir oração, de se converter e tudo mais. No inferno, as almas sofrem por terem perdido a Deus. Acabou. Se a gente morre em estado de pecado grave, morre sem um arrependimento perfeito, morre longe de Deus, não tem mais como. Então ela percebeu que lá tem as almas que percebem, né, que não tem mais chance, não tem mais contato com Deus. Um outro ponto que ela percebe lá no inferno é a questão do remorso. A alma não tem mais a questão de pedir perdão. Não tem mais aquele arrependimento, não tem mais o sentimento de arrependimento. Nossa, eu briguei ali com a minha esposa, tudo, tô triste por isso, vou lá pedir perdão. Nossa, ó, fui grosso ali, rude com um amigo, né? Coisa chata, vou lá pedir perdão. Pô, lembrei de um negócio que aconteceu, pô, quando eu era criança, com meus primos, tal, a gente fez um bullying, né? Fez uma zoeira ali, uma zoação, a pessoa ficou triste, né? Vou lá pedir perdão, vou conversar. No inferno não tem mais chance para isso. Então a pessoa não consegue se arrepender, refletir que errou, mas ela consegue ficar remoendo o remorso. Né? Tem o filme da Paixão de Cristo, mostra o Judas com a boca toda rasgada das pedras ali, que ele fica ali, o remorso, remoendo. A expressão física do remorso é aquele Judas da Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Com os lábios todos mordidos, né? O mesmo lábio que beijou o Senhor, estava ali, o remorso físico. Então no inferno ela percebe isso, tem um remorso. Quando eu estava vendo, né, essas revelações dela, já deu vontade de correr para se confessar, porque, gente, não vou ver a Deus, não vou poder me arrepender. É o inferno mesmo isso. O terceiro tormento que ela vê no inferno provém do conhecimento que os condenados têm da eternidade das suas penas. Quando se sofre o mal na terra ou no purgatório, pelo menos a gente sabe que um dia vai passar, que a gente vai para o céu. Mas saber que a situação é definitiva é um sofrimento eterno para os condenados ao inferno. Que ele sabe que não vai sair dali. Então é como se fosse um peso, uma carga muito grande. Né? Hoje em dia a gente fala do burnout, da depressão, de tantos e tantos males, né, da mente humana. No inferno é um mal na alma. É um peso na alma que está condenado a ficar ali e não vai sair. Um quarto ponto é o tormento do fogo que passa na alma sem destruí-la e sem consumir. O fogo infernal. Não é o fogo do Espírito Santo, o fogo que dá alegria, o fogo que, né, derrama graça, que nos dá aquele gozo espiritual, não. É o fogo do inferno, é um fogo infernal. É um fogo que queima, mas não consome. Por quê? Porque é o fogo eterno, não é o fogo de Deus. Não é o fogo da sarça, que revelava ali Deus falando com Moisés. Não, é um fogo maligno. O quarto tormento é a vergonha de ter os próprios pecados descobertos e o horror de conhecer o pecado dos outros. Com certeza a gente quer saber o pecado do outro, né? E é fofoca, é pecado também, viu? Mas lá o seu pecado é escancarado. E além da vergonha de você ter o seu pecado escancarado, você vê o horror do pecado do outro. É um tormento. É uma bagunça. É um lugar, hoje em dia fala insalubre, né? As empresas vão falar que é insalubre lá, tem que fazer a ISO 9000 lá no inferno. Não vai, não tem chance de melhorar lá, não. Não tem melhoria contínua no inferno, gente. Não tem ISO 9000 lá. É só o inferno mesmo. Então lá, esse tormento, né? Esse quinto tormento que Santa Faustina viu é de um mostrar o pecado para o outro. Não quando a gente faz um momento de perdão, não sei se
Todo mundo já viveu isso, mas senta e pede perdão e fala, ó, eu errei, tá um momento de cura interior, de libertação, não, é só mostrar o pecado mesmo e não tem arrependimento, aí você só vai somando isso, só vai aumentando isso. Um sexto tormento, que é colocado pelos sexto tormento, é infligido pelos demônios, que cada vez que se faz um escravo, ainda em vida, cair em tentação. Eles mesmos são escravos da corrupção, porque se é escravo daquele por quem foi vencido. Então, é o tormento infligido pelos demônios, que cada um foi escravo. Então, na palavra de Deus vai dizer lá na carta de São Pedro que o demônio está ao nosso derredor como um leão que ruge, né? São Padre Pio também vai falar que existem legiões e legiões e legiões de demônios espalhados nos ares, no céu, né? Que se a gente visse, seria horripilante. No inferno, esse diabinho que você ouviu para pecar vai ficar te infernizando, vai ficar do seu lado, você vai ver ali aquele demônio, aquele anjo decaído. Coisa horrível, gente. Às vezes de manhã, quando você se olha no espelho que não deu uma maquiada já é ruim, não deu uma arrumada no cabelo já é péssimo, imagina ver o demônio. E não é só um não, é todos os demônios que você deu chance na vida. Se muitas vezes você não aguenta com você no espelho, imagina o demônio, né? Vamos ser santos, gente. Não dá vontade de se confessar, de mudar de vida, amém? Sétimo e o mais terrível é o desespero e o ódio contra Deus, com maldições e blasfêmias. Quem está no inferno não quer se arrepender e odeia Deus. No inferno não há amor. Os demônios não se amam nem amam os homens ali condenados. Só há ódio, ódio mútuo e ódio a Deus. Não é que os demônios estão lá vendo o pecado um do outro, atormentando, estão rindo, não, estão se odiando. Por quê? Porque não tem a Deus. Não tem aquela esperança de ver o céu, de ver a Deus, de ser perdoado. Né? De ver aquela pessoa, nossa, queria ver aquela pessoa na rua e pedir perdão. Ou falando, se você vê Beltrano, fala que eu preciso conversar com ele. Não tem essa esperança de amor, de reconciliação, só existe ódio no inferno. E talvez cabe a reflexão para mim e para você. Tem alguma área da minha vida que está parecido com esses 7 pontos? Se tiver, irmão, agora é o tempo da misericórdia. Agora é o tempo que a gente consegue transformar essa situação. São João Paulo II ensinou que a misericórdia é o segundo nome do amor. Olha que bonito isso. A misericórdia é o segundo nome do amor. Não se trata apenas de um atributo, né, de um dos atributos de Deus, mas da própria forma como Deus se relaciona conosco, perdoando, curando e acolhendo. A misericórdia é o caminho da esperança para tempos difíceis, para as feridas profundas da alma e para um mundo sedento de compaixão. Se na sua empresa, na sua família ou na sua cabeça está parecendo um inferno, agora é o tempo da misericórdia, é o tempo que Deus vai curar, vai perdoar, vai acolher, vai agir com compaixão para transformar essa realidade. Porque depois é o tempo da justiça. Se enquanto nós estamos aqui vivos, conscientes, plenos da razão, não buscarmos verdadeiramente corresponder à misericórdia de Deus, depois, irmão, irmã, não vai ter mais tempo. Não vai ter mais jeito. É o tempo da gente mudar, é o tempo da gente converter, é o tempo da gente entender que Deus é misericórdia. E Ele quer que a gente se arrependa. Diferente do inferno, que vai ser acusação, ódio, rancor, um peso, não. Deus quer que a gente se aproxime do altar, se arrependa, se acuse e Ele perdoa. Irmãos, a confissão, a Eucaristia, os sacramentos é um pedacinho do céu aqui na terra. Que nós possamos aproveitar esse tempo da misericórdia, aproveitar que agora é o tempo da misericórdia e se reconciliar com Deus.
E com certeza a melhor forma que a gente pode fazer para começar a se reconciliar com Deus é a oração. E qual oração, Danilo, eu vou fazer? É o ato de contrição? É a cruz sagrada? Qual que é a oração? A melhor oração que a gente pode fazer, irmão, é a oração que brota do próprio Espírito Santo. Por isso nós vamos ficar de pé. E com o auxílio dessa canção, nós vamos pedir mais uma vez a graça de Deus, para que a gente se converta, para que a gente mude e para que verdadeiramente a gente volte para Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração e vai pedindo mais uma vez o Espírito Santo de Deus.